E aí, pessoal, conversei hoje com um empresário de Ferreirinha, o empresário do Ferreira, Pablo Bueno, e eu acho que tenho boas notícias para o torcedor do Grêmio. Queria dividir isso com vocês, porque eu fui, sem dúvida, um dos grandes críticos do Pablo Bueno e também do Ferreirinha nesse processo aí que determinou a saída dele ou o encaminhamento dele para uma situação ali de treinar em separado. E é sobre isso que eu vou falar agora, um papo sério aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, faça parte deste time também. Estamos chegando a 17 mil inscritos, o que me orgulha demais. A conversa, e eu vou confessar para vocês que eu tinha algumas restrições com relação, e tenho de certa maneira, participar disso. A gente acaba recebendo muitas informações, mas às vezes é preciso que a gente entre a fundo e tente entender um pouco mais de como é o funcionamento de cada uma das negociações. E o Pablo Bueno, ele foi alvo meu, de críticas importantes em várias negociações, não só na negociação do Ferreira, mas também na negociação do TT. TT, que eu lembrei ontem num vídeo, pode ser a salvação do Grêmio, já nessa janela, se as coisas acontecerem de forma, mas não é sobre isso que eu quero falar. Vou falar sobre o caso Ferreira. Rememorando as pessoas, o Ferreira é jogador das categorias de base, que na transição fez muito bem, e em uma negociação que tentou colocá-lo, aumentar o contrato dele, ele que termina o contrato no final de junho do ano que vem, acabou criando uma série de problemas e esse contrato foi acabou não tendo a renovação, o jogador foi colocado lá no grupo de transição. Isso gerou um processo trabalhista para tentar liberá-lo através desse processo, que não aconteceu, ainda tem algumas possibilidades de retorno, mas sempre ficou aquela questão na minha cabeça, vem cá, o que é tão difícil de renovar um jogador talentoso? Por que é tão difícil renovar? E sempre a história era em cima da intransigência do empresário, a intransigência, a forma de negociação do empresário, e eu fui naturalmente muito firme em cima dessa intransigência. Mas tive a oportunidade de conversar com ele, de ouvir também o lado dele nessa negociação. E eu não vou levar muito a questão da negociação, porque a briga já foi feita e a briga pareceu ser muito forte. Mas teve um ponto da conversa minha com o Pablo Bueno que me agradou, que é as portas estarem abertas para a negociação acontecer, porque é vontade do Pablo e é vontade do Ferreira permanecer em Porto Alegre no Grêmio. Vem ambos a possibilidade de no Grêmio conseguir a conquista, sabendo que o Ferreira está muito bem adaptado às coisas do Grêmio, se adaptou à forma do Grêmio jogar, cabe nessa posição. E aí eu vou criar uma figura de futurologia. Se o empresário intransigente abre essa possibilidade, e claramente abre a possibilidade de negociar com o Grêmio, porque tem interesse que ele permaneça aqui, por que não do Grêmio procurá-lo? Algum jogador seria mais barato do que o Ferreira para substituir, por exemplo, o Everton numa futura venda? Essa é uma pergunta que fica no ar. O que é tão difícil assim? Os números não são absurdos. A gente fala em qualquer contratação de jogador, ninguém conversa por menos de 500 mil, 400 mil. O Ferreira não custa isso. No pior dos cenários, não custa isso. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós não podemos perder para o orgulho. O orgulho no futebol, ele tem que estar de forma secundária. Aqui é uma negociação profissional, respeitosa e, sobretudo, que tenha o Grêmio acima de tudo. O Grêmio precisa estar acima de tudo. As coisas do Grêmio, o respeito ao Grêmio tem que estar acima de tudo. Não pode ser uma rixa pessoal que determina o futuro ou não de um jogador que pode dar alegria para o torcedor. O torcedor quer essa alegria, precisa dessa alegria. E a boa notícia que eu passo é que o Pablo Bueno está esperando um contato do Grêmio. Ele não me disse esperando, mas claramente se vê que ele tem sim interesse em continuar negociando para fazer com que o Ferreira vista a camisa do Grêmio.
E essa é uma grande notícia. Uma grande notícia. Eu não vi ninguém nessa crise falar que o Ferreira é ruim. Não. O Ferreira é bom jogador. Ele precisa melhorar algumas coisas, ele precisa evoluir, sim, ele está num processo de formação ainda. Mas o Renato tem a confiança, os jogadores sabem que ele pode, e ele deu o resultado dentro do campo. Então, que se diminua a tensão, que o Grêmio nomeie alguém que vá procurar o Pablo Bueno e que a renovação aconteça para que o Grêmio tenha, numa possibilidade do Everton ser vendido, um jogador que entre já e dê o resultado. Ou não? Alguém não acredita que ele vai dar o resultado? E se o Grêmio perder o Everton, quanto é que custa o Keno? Então, vamos lá, sem orgulho, sem orgulho. A hora é de ter um pouco de sensatez. Claro que os valores precisam ser ajustados, eu não tenho a mínima ideia dos valores e também não me interesso. Eu me interesso é pelas vontades. E fica evidente que o Grêmio teve vontade de renovar e desvalorizou de certa forma. O Pablo teve vontade de renovar e valorizou de certa forma. E que hoje eles encontrem o meio termo para que o menino jogue. Para que o menino jogue. E jogue com a camisa do Grêmio. Porque essa é a vontade do Pablo, e essa é a vontade do Grêmio, e essa é a vontade do Ferreira. Vamos tirar o orgulho, tirem. Vamos nos despir do orgulho e fazer com que as coisas evoluam. As coisas evoluindo, nós temos chance. E como perder um jogador desses? Em nome do quê? Não. Vamos tentar. Pode ser difícil, pode ter a bronca ainda da venda do TT, pode ter a bronca dessa negociação. Futebol também é política. E política é conversar e ter contraditório. E em cima disso, chegar ao bom senso comum, que é ver o resultado. O resultado é que o jogador volte, renove o contrato e vista a camisa do Grêmio. E em cima disso, eu vou dizer para vocês, e eu tenho autoridade para dizer porque eu fui o maior crítico do senhor Pablo Bueno. Ele tem sim interesse que ele jogue aqui. Porque eu vi isso, ele nem me disse, mas eu vi isso. E isso é uma grande notícia. Essa simplesmente é uma grande notícia. E um outro detalhe nessa conversa longa que nós tivemos, eu descobri que tem um Grenal de final de ano que algumas comunidades fazem e o TT joga o Grenal, naturalmente com a camisa do Grêmio, e dizem, e aí eu falei com outras pessoas também sobre isso, ele é um grande gremista e acho que esse menino ainda vai voltar a jogar com a camisa do Grêmio, lembrando que a tendência é que TT salve as finanças do Grêmio, talvez nessa janela ainda. Isso nós vamos falar outra hora, porque também é um assunto interessante da gente discutir. Portanto, boas notícias. O Grêmio pode sim renovar com Ferreira e ter Ferreira dentro do campo jogando com a camisa tricolor. Para isso, basta que se tire um pouco o orgulho e se procure uma negociação que agrade a todos os lados. Preciso ter humildade nessa hora, gente. Vamos buscar isso. Um abraço, até a próxima. Dá-lhe tricolor.